Olá meus amigos, paz e bem, eu sou Felipe Mopos e eu queria responder a uma provocação do canal Guitarra com Cerveja. O nosso amigo Rico Bustamonte tem feito um trabalho que eu admiro muito, mas há uma provocação do Rico Bustamonte, a seguinte: Tajima versus Fender. E eu queria colocar alguma coisa do que eu penso sobre esse assunto. Eu faço a seguinte pergunta para mim, e eu deixo essa pergunta para você. Mas antes de eu fazer essa pergunta, vá lá, se inscreva no meu canal, deixe seu like nesse vídeo, dê lá um like lá nos vídeos das minhas músicas, vá lá, conheça lá meu trabalho. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: será que se eu estivesse com uma Fender, eu tocaria melhor do que se eu estivesse com uma Tajima? A pergunta é simples. Uma Fender vai fazer você tocar melhor do que se você tivesse uma Tajima, tocando uma Tajima? Então essa é uma pergunta que você tem que responder. Na minha experiência de vários anos tocando, vendendo instrumentos, lecionando, enfim, nessa minha experiência eu percebi que não. Se eu toco mal, eu vou tocar mal tanto numa Fender como numa Tajima. Se eu tiver uma Tajima e chegar uma Fender no meu colo, eu não vou tocar melhor. E seria interessante você perceber também a seguinte situação: será que se pegasse eu, ou pegasse você, e colocasse para tocar com todo o setup de um cara como Steve Vai, Joe Satriani, esses grandes mestres da guitarra que a gente admira tanto, será que a gente tocaria melhor porque nós estaríamos tocando com os equipamentos desses mestres? É uma pergunta que a gente tem que fazer antes de comprar, antes de investir um dinheiro em equipamento. A gente vive no capitalismo, meus amigos. Então as marcas, elas vão forçar a você a comprar. As pessoas querem que você compre, eles querem que você consuma. Então, eles vão sempre estar lançando alguma coisinha a mais, uma cor, um detalhe, para que você gaste seu dinheiro. Mas a pergunta é, vamos dar um exemplo, uma Tajima de 3 mil e uma Fender de 15 mil. Vai fazer diferença no seu som? Vai fazer diferença naquilo que você pretende fazer como música, como arte? Então, essa é uma provocação que eu queria deixar para todos vocês. A gente vê o nosso amigo aí do canal Guitarra com Cerveja falando mais ou menos a mesma coisa. A gente pode ter um instrumento nacional, sim. A gente pode ter um instrumento mais simples, sim. Porque todos eles servem para fazer música. Se a minha música, se a sua música for ruim, não vai adiantar nada a gente tocar com um instrumento que fez a história do rock. Sim, é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Essas marcas fizeram a história. Nossos ídolos, a nossa referência auditiva também vem dessas marcas. Mas não significa que essas marcas estabeleceram um parâmetro que deve ser seguido, que deve ser copiado. Não. Outras marcas, outras empresas fizeram outros instrumentos. Sim, muitos deles inspirados na Fender ou na Gibson, porque foram os primeiros instrumentos. Mas existem milhares de instrumentos que podem ser comprados com um valor menor, mais acessível, inclusive os instrumentos nacionais, e eles podem contribuir imensamente para fazer arte, para fazer música. E uma coisa que o Renatinho Staulos nos ensina, quando ele faz esses testes, ele pega uma guitarra muito cara e uma guitarra muito barata, e o resultado final é muito, muito pequeno. A gente vive num país onde a música, a arte, a técnica não é valorizada. Então você tem que pensar e repensar muito na hora de gastar o seu dinheiro e comprar uma guitarra de 10, 15 mil reais. Para quem pode, que legal. Para quem não pode, existem instrumentos mais baratos. Você não vai tocar melhor. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que se o Steve Vai
Se o Joe Satriani, Minnie Mouse, seja lá quem, Petrucci, seja lá quem for, se eles pegarem os meus instrumentos, eles vão dar um show. Mas se pegar eu e você e colocar naquele contexto, será que as pessoas vão nos admirar? Essa é a pergunta, essa é a provocação. Eu queria agradecer a sua paciência, queria mandar um abraço para o meu amigo do Guitarra com Cerveja e paz e bem para todos vocês.